Se o mercado cair 80%, acabou a tua vida, né? E eu passei por isso, tá, pessoal? No primeiro ciclo, eu bati 1 milhão e depois teve a queda de 80%. Então eu tô falando com... E aí é pesado para você. Porque tu fala, como eu fui burro, eu podia ter dado uma vida boa para minha família, arrisquei tudo e perdi 80%. Então é pesado. Quantas sardinhas ainda faltam para Bull Run? A gente costuma falar que as sardinhas vendem e depois que esgota essa força vendedora, né, o preço explode. Então quantas sardinhas faltam ainda, né? Assim, se você pegar os gráficos aí, não falta muita sardinha para vender não, tá? Já está com bastante transferência de valor de sardinha para baleia. Mas o preço não voltou a subir. Não que a gente esteja longe da alta histórica, né? O preço está aí ao redor de 100k, a alta histórica foi 109k. Então está muito perto da alta histórica. É um desespero das pessoas que não faz muito sentido. Talvez o sentido seja, a maior parte das pessoas compra a topo. Compra quando o preço está em alta histórica. E aí a pessoa desespera porque caiu 10 mil dólares. Mas para quem compra sempre, a gente está muito bem, obrigado. Bitcoin é alta infinita, mas e as altcoins? Teremos alt-season, na sua opinião? Eu continuo afirmando para vocês que eu acredito na alt-season. Inclusive, o normal seria, após a próxima pernada de alta do Bitcoin, a gente ter uma forte pernada das altcoins, tá? Primeiro trimestre de 2025. Então, Bitcoin tem que ter uma pernada de alta, romper sua alta histórica e disparar, e aí as altcoins teriam que acompanhar. Tá? Com um desempenho melhor do que o Bitcoin. Eu ainda acredito nisso. Agora, se a gente passar o primeiro trimestre sem uma pernada de alta do Bitcoin, aí talvez as coisas mudem. Talvez eu comece a ficar com a pulga atrás da orelha de que não teremos uma alt-season nesse ano. Se não subir esse ano, seria bom sair do mercado e esperar 2027 para voltar para o mercado? O problema é, como é que você vai saber que não vai subir esse ano? Né? Só vai saber quando acabar o ano. Teoricamente, esse é o ano mais forte do ciclo. E a gente vai se manter com essa expectativa enquanto o ano estiver valendo. O ano de bear market é o ano que vem, é 2026. Claro, a gente começa a queda, em teoria, no finalzinho desse ano. Outubro, novembro, dezembro, deveria começar a cair e aí a queda feia acontece em 2026. Só que não dá para saber, cara. Por isso que o ideal é você comprar sempre. Quem compra toda semana ao longo de um ciclo de alta vai fazer um preço médio. Se o preço estiver caindo, você vai cada semana comprar num preço mais baixo. Se o preço estiver subindo, você vai ter comprado nas semanas anteriores a um preço mais baixo e aí vai ter uma vantagem de ganhar quando tiver esse pump de preço. Podemos esperar 180k esse ano ou é chutar muito alto? Não é chutar muito alto. Tá? Pegando aí o histórico do Bitcoin e para esse ano e tal, o normal, o topo, deveria ficar entre 150 e 250 mil dólares, na minha opinião. Então 180 está ali no meio do caminho. Digamos que é uma visão moderada do mercado. Eu decidi ser mais conservador nesse ciclo. Por isso que o meu número está mais próximo do 150. Mas 180 seria um número normal, tá? 250 seria um número arrojado, digamos assim. Mas tem quem fale em 500k, 1 milhão, né? O Plan B fala em 500 mil dólares. Então, assim, depende de quem você for consultar. A minha indicação é acumule até 150. A partir de 150, ou você para de acumular e faz hold, ou você começa a fazer vendas, né? Periódicas. A cada semana, ao invés de comprar, você vende um pouquinho. E assim você vai assegurando um lucro. Você tem sócio ou alguma empresa de verdade ou prefere viver sossegado? Sim, eu tenho uma empresa, a Criptomaníacos, não é só um canal. Inclusive é importante falar sobre isso, né? Porque muita gente fala assim, o Guilherme vendeu curso de altcoins e agora está falando só de Bitcoin. Olha que vendido, só porque não vai ter alt-season, ele falou... Pessoal, existe o Guilherme, pessoa física, eu
né? Eu sou um maximalista de Bitcoin. O que não significa que eu não possa ter altcoin. Maximalista de Bitcoin é alguém que só acredita no Bitcoin, nos fundamentos do Bitcoin. Eu entendo que todas as outras criptomoedas são shitcoins, tá? Não tem, digamos assim, um valor baseado em fundamentos. Elas não têm futuro, eu não vou holdar altcoins, tá? Mas eu posso especular com altcoins, como eu posso especular com ações, como eu posso especular com imóveis, como eu posso especular com dólar. Então, apesar de ser um maximalista de Bitcoin, eu tenho altcoins para fazer trade, para fazer especulação, mas eu só acredito no Bitcoin. Eu sou um maximalista de Bitcoin. E além do Guilherme pessoa física, nós temos o Guilherme pessoa jurídica, que é conhecido como Criptomaníacos, né? Que é um canal e também é uma empresa. No canal só tem o Guilherme. Agora, na empresa Criptomaníacos são dezenas de colaboradores, cada um com a sua visão de mercado. Tem gente lá que adora altcoins, que é viciado aí em altcoins, não só em altcoins, né? Em qualquer coisa ligada ao mercado cripto e tal, degenerados que gostam de meme coins e de projetinhos malucos da Solana, tem de tudo dentro da empresa. Assim como no público também existe gente que é maximalista de Bitcoin, tem gente que adora altcoins, e uma empresa, ela vende produtos, ela vende serviços para atender a clientela. Então eu não vou vender produtos só que o Guilherme gosta, não, a minha empresa vende produtos para todos os públicos. Nós temos ali cursos voltados somente para Bitcoin, né? Nação Bitcoin, por exemplo. Nós temos cursos voltados para altcoins, Nação Altcoins. Nós temos cursos voltados para traders, Nação Trading, e assim por diante. Temos o Profissão Trader também. Isso não significa que o Guilherme gosta de todos os conteúdos, acompanha e compra tudo que está em todos os cursos. Não, porque é uma empresa. Eu participo dos cursos, eu apareço lá, falo uma coisa ou outra, mas aquilo ali é um produto vendido pela empresa Criptomaníacos, tá? E nem sempre o Guilherme vai concordar com alguma coisa que está ali dentro. Eu concordo que o produto é bom, por isso que ele está sendo vendido. Mas com o conceito de altcoins, por exemplo, não. Algum curso voltado para quem gosta de altcoins vai dizer que você deve ter uma carteira mais exposta em altcoins, que não é o meu caso. Meu caso específico é muito mais focado em Bitcoin do que em altcoins. Então sim, eu tenho uma empresa e agora sim eu também tenho sócio, né? O Felipe, que trabalha na Criptomaníacos desde o seu nascimento lá em 2019, ele esse ano está se tornando sócio das empresas do grupo, né? Então, bem legal. Melhor investir em café e ovo também, né? Pode investir. O que está subindo bastante no Brasil aí é café, ovo. Se você conseguir comprar esse produto e segurar por um ano, você fica rico. É uma maravilha, gente. Inclusive nos Estados Unidos o ovo está mais caro que no Brasil, hein? Que loucura, gente. A inflação está pegando, tá? Mas infelizmente não dá para você guardar usar isso como investimento. Isso aí só serve para te mostrar o tamanho da inflação real. O governo vai te falar que a inflação é de 4, 5%, né? Sim, porque se ele falar a inflação de verdade, ele perde votos. Então ele vai dar um jeitinho de maquiar, de mudar ali os índices. Eu já expliquei isso para vocês, né? Eles conseguem, por exemplo, alterar a quantidade média que o brasileiro está consumindo de determinado item para zerar aquela medição de inflação. Ah, o brasileiro costumava consumir 1 quilo de café por ano, agora está consumindo 800 gramas. Ah, não dá mais para manter o histórico de inflação, vamos zerar. E aí a inflação, ela cai. Falso, né? É um índice que zerou ali. Isso não é a realidade que você vê dentro do mercado. Então, cuidado, pessoal. A inflação real, pega o M2, né, no TradingView ou no Google, joga aí M2, base monetária. Você vai encontrar a inflação real do Brasil em cada ano. Se eu não me engano, 2024 foi 14% ou 15%. Essa é a inflação, não é 4%. E é o Bitcoin que te protege disso. O que me tira o sono é essa out-season que não chega. Calma, pessoal, calma. Esse é o problema. Quando você se expõe mais do que deveria em algum ativo, você fica com medo. Isso aqui, esse tipo de mensagem, esse tipo de pensamento, é de quem está mais exposto do que deveria. Se você tivesse exposto o suficiente, o bastante só, você não estaria com medo. Como eu não tenho. Né? Minha exposição a altcoins é pequena, 10%. Então, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de altcoins, porque elas representam um percentual pequeno. E se tiver uma explosão, esse ganho que eu tenho, para mim está super legal. Então, se você está com medo, reduza sua exposição em altcoins.
Acho que a questão de muito chegar no 0 a 0 com alts ou tentar lucrar para comprar Bitcoin. Cara, 0 a 0 com alts não faz sentido. Se aumentou o teu risco, entrou num ativo muito mais arriscado, aí claro, ele passa por uma queda, você segura, aí quando volta para o 0 a 0 você vende, então fica no Bitcoin direto. A ideia das altcoins é justamente você ter uma pequena exposição para ganhar algo no caso de uma eventual explosão de preço. Então, decida antes. Ou você vai ficar num ativo mais conservador, seguro e fica quieto, ou você vai se expor uma pequena parte num ativo muito mais volátil e arriscado, mas vai aceitar a queda e vai aceitar segurar até ter uma explosão de preço. Ou até virar pó. Tá? Então, na minha visão é essa. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade. No curso aprendemos sobre DeFi, finanças descentralizadas. Qual curso? Temos vários cursos ali, né? Inclusive cursos gratuitos. Mas sim, temos cursos que falam sobre DeFi. Vocês encontram isso acessando aí o Nação Criptomaníacos, tá? O nosso pacotão com todos os cursos detalhando cada um. Vou pedir para a equipe botar aqui na descrição para vocês acessarem lá, dá uma olhada no site que vai aparecer ali o que está dentro de cada curso e aí você contrata ou somente aquele que te interessa ou compra o nosso pacotão com desconto Nação Criptomaníacos. Hoje ainda acha que em julho será o melhor momento para realizar lucros em BTC? Teoricamente, meados desse ano é o momento, digamos, mais seguro, mais conservador para você fazer uma realização de lucro, tá? Porque historicamente seria final do ano, outubro, novembro, tá? Que seria o topo. Mas a cada ciclo, digamos que o risco aumenta. Então, para não ter risco, eu penso em sair ali por junho, julho, se o preço superar os 150k. Agora, você pode segurar por mais tempo. Eu não tenho bola de cristal. Eu estou só tentando me proteger um pouco mais nesse ciclo, porque eu tomei porradas de 80%, 70% em bear markets, em ciclos de baixa, por não ter realizado. E agora estou mais velho, tenho 2 filhas, então, né? Começar a pisar um pouquinho no freio, já não basta a Porsche para pisar no acelerador, né? Gastar dinheiro. Vamos tentar, no outro lado, ser um pouquinho mais conservador. Trump voltará aos 70k? Não. Por quê? Quer dizer, eu acredito que a gente voltará a 70k no governo Trump. O que eu quero dizer com isso? Talvez lá no bear market, lá no ciclo de baixa, em 2026, a gente pegue um fundo do poço em 70k, tá? 70k é mais ou menos o topo que a gente teve em 2021. Então a gente pode acabar voltando para essa... Eu acho que vai ser acima disso, tá? Mas é possível que aconteça um retorno, digamos, um fundo do poço ao redor de 70k em 2026. Qual momento do ciclo de mercado estamos? Estamos no verão. Estamos no momento mais forte, no ano mais forte do ciclo. O ano após o halving. Por isso que eu não entendo as pessoas tão pessimistas. Sempre foi assim, inclusive com altcoins. Elas sobem justamente quando todo mundo desiste delas. Porque o ciclo das criptomoedas, ele é sempre igual. O dinheiro, ele entra no mercado via USDT e via Bitcoin. Depois do Bitcoin subir, esse dinheiro acaba diversificando para altcoins maiores, especialmente a Ethereum, mas como eu falei para vocês, está mudando. A Solana pode fazer parte disso também. E depois de migrar para esses altcoins maiores, lá no final do ciclo, a gente tem uma diversificação para shitcoins, para altcoins menores, que é justamente o finzinho do ciclo. É um momento ali curto, poucos meses, explosão de preço, subida de preço na vertical, multiplicação de valor e rapidamente acaba. Quando começa a cair, é o
sentido inverso, né? O pessoal sai das shitcoins, migra para as altcoins grandes, depois sai das altcoins grandes, migra para o Bitcoin, sai do Bitcoin, vai para o USDT e tchau, sai do mercado cripto, tá? Isso muito rápido, muito acelerado, porque a galera tá no medo. Quando começa a cair, já era. Então, estamos na fase boa ainda. Acalmem. É possível o Bitcoin explodir para cima nos próximos 3 meses? Sim. Na verdade, primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro, março. Até final de março, o normal seria a gente ter uma explosão de preço para o Bitcoin e, consequentemente, também para as altcoins. Tá? E até meados desse ano a gente encontrar aí o topo. Ou próximo do topo, né? Já que o topo pode seguir até o final do ano. Mas essa é a minha expectativa. Governo brasileiro. É isso que dá medo. O governo brasileiro é o nosso maior inimigo, é o grande vilão. Inclusive eu vi uma notícia aqui agora do governo querer colocar multa ligada ao valor do carro. Se o seu carro é mais caro, você paga uma multa maior. Aí o pobre vai falar, justo? Justo? Eu aqui, ó, sou pobrinho, tenho meu Fusca e pago a mesma multa do cara que tem um Porsche. Só que você é burro. Porque essa é a estratégia do governo para te cobrar mais lá na frente. Ele vai fazer o quê? Vai começar a multar quem tem o carro mais caro e lá na frente ele começa a aumentar também a sua multa, né? Fala, não, pessoal, tá muito... A gente precisa agora igualar. Aí muda o discurso, né? Precisa agora voltar a ter igualdade. As pessoas pagarem o mesmo valor. Aí, plum, tua multa vai lá para cima. Então eles sempre usam estratégia para te cobrar mais dinheiro. Nunca defenda arrecadação de governo, imposto de governo. Todo imposto é perverso. O que você pensa de Solana? Essa queda brusca deixou todo mundo desesperado. Cara, um dia me perguntaram se Solana é shitcoin. Solana não é shitcoin, porque é um projeto que tem uma finalidade, que tem uma função, né? Taxas baixas, transações rápidas, criação de outros projetos, de outras moedas, e é justamente esse meu ponto aqui. A Solana não é uma shitcoin, mas ela é um criadouro de shitcoin. É uma máquina de criar shitcoin. Praticamente todas as shitcoins, todos os golpes, inclusive de presidentes por aí, né, que são lançados no mercado, são criados na rede da Solana. Será que isso é bom para o mercado? Não sei. E será que é bom para o projeto da Solana estar associado a esse tipo de coisa? Não sei também. Então, assim, ela torna mais fácil a criação de criptomoedas, mas isso talvez não seja algo positivo. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade. Se fossem projetos minimamente sérios, que pudessem servir como laboratório, beleza. Mas, cara, a quantidade de golpe que a gente está vendo criado na rede da Solana... A relação risco-retorno em altcoins já não é tão interessante como antes, concorda? Concordo. Meu vídeo polêmico sobre altcoins, vocês encontram aqui no canal, eu falei justamente sobre isso. A gente tem uma quantidade muito maior de altcoins atualmente. Quando eu comecei nesse mercado, eram algumas dezenas. Então, era fácil saber que todas iriam subir. Quando o dinheiro saísse da Ethereum e fosse diversificar, cara, tinha 5, 10, 15 projetos para fazer isso. Então, óbvio que eles vão subir. Agora são milhões e milhões e milhões de projetos. Começa a virar bet. Qual dessas apostas aqui vai disparar de preço? Complicado. Dilui o mercado, né? Ah, Guilherme, mas somente 1% tem relevância. Ué, lá atrás também. Lá atrás também. Só que 1% lá atrás era muito menos moedas do que 1% agora. Entendeu? Então, assim, o risco-retorno fica cada vez menos interessante para altcoins, enquanto o Bitcoin continua sendo Bitcoin. O Bitcoin não pode ser copiado, não pode ser replicado. Foi ali que a gente encontrou a escassez digital. Foi a descoberta da escassez digital, isso não pode ser replicado.
O Bitcoin sempre terá o seu valor, sempre será único. Acha que a Ethereum vai romper a alta histórica nesse ciclo ainda? Acho. Eu tenho Ethereum, né? Eu tenho Ethereum, tá, pessoal? Por sinal, eu nunca me desfiz das minhas Ethereums. E não me arrependo, porque eu comprei muito abaixo do valor que está hoje. Mas eu ainda acredito que a Ethereum terá aí pelo menos um último suspiro, tá? Antes de ser derrubada por outras. Mas eu já errei com Litecoin, como eu falei para vocês. Posso errar de novo. Mas a minha aposta é que a gente ainda bate a alta histórica, tá? Tem várias perguntas que eu não leio, tá, pessoal? Porque não acho tão relevante. Quanto tempo depois de ligarem as impressoras de dinheiro, né, de papel moeda, o Bitcoin dispara? Não dá para saber, porque é imprevisível para onde vai esse dinheiro. Como está saindo esse dinheiro? Esse dinheiro vem por onde? Às vezes o dinheiro fica travado, ele é impresso, mas ele fica travado num banco central. Aí o Banco Central fica esperando algum gatilho para liberar para grandes empresas, por exemplo. Tipo o BNDES, né? Vai lá e libera para grandes empresários, aí depois esses grandes empresários vão contratar mão de obra, vão contratar equipamento, até essa inflação chegar na mão do trabalhador. Então, não dá para saber. Mas o Bitcoin tem uma fortíssima correlação com liquidez. Sempre que imprime dinheiro, que aumenta a quantidade de moeda na economia, o Bitcoin dispara. E sempre que secam, retiram a liquidez, o Bitcoin cai. Então é um gráfico interessante para vocês acompanharem, tá? Porque acompanha certinho, a correlação muito forte entre liquidez e Bitcoin. Novamente, acompanhe o gráfico M2, que é uma boa métrica aí. Acredita que a Ethereum vai subir junto com o Bitcoin? Junto não. O Bitcoin sobe primeiro. E depois as pessoas ganham dinheiro com o Bitcoin e elas começam a ficar meio entediadas. É o tédio do rico. Pô, ganhei muito dinheiro com o Bitcoin, subiu 100%, agora no último mês só subiu 10%. Ah, que vida ruim, preciso de algo mais emocionante. Aí a pessoa vai lá e coloca dinheiro na Ethereum. É logo depois. Nada de out-season enquanto o Fed não baixar os juros? Enquanto o Banco Central americano não baixar os juros? Não necessariamente. Você tem duas pontas aqui para aumentar a liquidez. O governo pode baixar a taxa de juros, tornando a obtenção de dinheiro, empréstimo, por exemplo, mais barato, né? Se o juros está baixinho, o empresário vai lá no banco e fala, pô, me dá 1 milhão aí. Você vai no banco e fala, opa, me dá dinheiro aí que eu vou comprar carro, ou vou comprar Bitcoin. É uma forma de aumentar a liquidez. Mas a outra forma é o governo imprimir moeda. Então depende. Pode acontecer uma coisa ou outra, ou até as duas coisas juntas. Mesmo experiente, o mercado ainda põe medo em você com essas turbulências? Não. Eu perdi essa emoção, sabia? Eu tinha muito mais isso nos 2 primeiros ciclos. Ali eu sentia medo quando caía. Até porque, aqui tem uma coisa importante, né? Eu acho que está ligado à quantidade de dinheiro que você tem. Vamos supor que você ganhou muito dinheiro na subida do mercado. E aí você bateu R$1 milhão. Aquele é todo o seu dinheiro. Se o mercado cair 80%, acabou a tua vida, né? E eu passei por isso, tá, pessoal? No primeiro ciclo, eu bati 1 milhão e depois teve a queda de 80%. Então eu tô falando com... E aí é pesado para você. Porque tu fala, como eu fui burro, eu podia ter dado uma vida boa para minha família, arrisquei tudo e perdi 80%. Então é pesado. Mas depois tu tem 50, tu tem 100 milhões, vamos supor que cai 80%. Não cai mais 80%, mas vamos supor que cai 50%. Pô, eu tinha 100 milhões, estou com 50 milhões. Vou morrer. Não, não vai. Não muda nada. A partir de um certo
padrão, uma certa quantidade de patrimônio, você não tem mudança significativa de qualidade de vida. Se você tem 50 milhões ou 100 milhões, a tua vida não tem alteração. Você continua morando numa casa de mesmo padrão, você continua fazendo suas viagens internacionais, você continua comendo no restaurante que você gosta. Você perde um pouco de poder, talvez, sei lá. Mas assim, não é mais o mesmo drama que era antes, entendeu? Várias perguntas que não dá para responder hoje. 50% BTC, 25% Ethereum e 25% Solana. O que mudaria? Mudaria que você teria 50% de exposição a altcoins. Você aumentou o seu risco drasticamente em 50%. Vai ter um retorno maior? Se tivermos out-season, sim. Né? Você vai ter o quê? 2, 3 vezes em Bitcoin e talvez 10 vezes em altcoins. Agora, do mesmo jeito que você pode ter um potencial maior de retorno, o teu risco aumenta na mesma proporção. Se não tiver out-season, espere por desempenho pífio em 50% da sua carteira. Inclusive, essa exposição aqui não é muito diferente do que eu tenho na minha carteira, e em algumas carteiras da Criptomaníacos Empresa, tá? Se eu não me engano, a gente está mais para 70% BTC e 30% ali meio que dividido entre Ethereum e Solana. Então, não é ruim, tá? Não é uma estratégia ruim. Até porque, como eu falei, se a Ethereum der ruim, em teoria, a Solana é quem vai pegar essa fatia. Então, não é uma estratégia ruim. Faço hold desde 35k. Você acha que compensa ir realizando lucro aos poucos até todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor? Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade. Lucro aos poucos nos 150k? Sim. É o que eu estou fazendo. Claro, eu entrei muito antes de você, né? Mas você entrou no 35k. 150k, o risco de já ter correção começa a aumentar. Já é um risco considerável. Então, para evitar que você tenha uma perda grande, começa a realizar. O processo é o processo contrário do DCA. O DCA você está acumulando toda semana. Bateu 150, vira a chave. Você começa, digamos, a converter para o USDT toda semana. Pegar uma parcela do seu Bitcoin e converter para o USDT. Ah, está subindo o preço. Não interessa. Uma parte você já guardou no bolso, a outra parte está subindo junto e vendendo junto. Quando tiver uma queda, vamos supor que 30%, 40% do que você tinha, você converteu para o USDT e, ufa, garantiu. Essa parcela não vai cair. Olha que legal. Aí digamos que cai de 200, caia para 70. Cara, quando chegar lá em 70, 100, né, você está comprando. Comprando por metade do preço. Porra, fantástico, né? Você vota? Não, eu não voto. Eu sou libertário, ou seja, eu sou completamente contra a existência do Estado, mas existem libertários que votam, que entendem que nem todo bandido é igual, e eu concordo com eles nisso. Nem todo bandido é igual. Tem o bandido que toma a tua carteira e tem o bandido que mata a sua família. Um não é igual ao outro. E, portanto, você tem políticos também que são diferentes. Tem o político que toma a tua carteira, todos, e tem o político que destrói o país, destrói a tua família, destrói tudo. Então, na cabeça desses libertários, tipo, se eu votar no menos pior, é uma tentativa de me proteger, de ser só roubado. Por que eu não faço isso? Porque eu não acho ético eu apertar uma teclinha para aquilo que eu acho melhor para mim e que pode ser pior para você. O comunista tem o direito dele de ser comunista e de achar que o capitalismo é cruel, é malvadão. Direito dele, né? Eu não posso impor sobre ele o meu capitalismo votando num político. Vocês entendem?
Da mesma forma que eu não quero que ele imponha sobre mim o comunismo dele. Então, por uma questão ética, eu não acho que ficar apertando teclinha resolve problema nenhum. Até porque não resolve mesmo, né? Um voto em milhões de votos de um bando de gente imbecil, vai mudar o quê? Porra nenhuma. Eu não mudo nada. Nunca teve uma eleição decidida por causa de um voto. Então não muda porra nenhuma. Mas eticamente eu acho errado, tá? Eu não acho que é assim que se resolve problemas. Digamos, o cenário ideal é o comunista faça o que ele quiser dentro da propriedade dele. Quer fazer o comunistão na tua casa? Vai fundo, cara. Vai fundo. A regra naquilo que te pertence é sua. Agora, a regra dentro do que me pertence é minha. Você não manda aqui na minha casa. É isso que o Bitcoin permite a gente. O Bitcoin é uma ferramenta justamente disso. O comunista pode achar que, por eu ter um Porsche, eu deveria pagar muito mais imposto. Tomem o dinheiro do Guilherme. Distribuam o dinheiro do Guilherme. Eu tenho Bitcoin, você não consegue. O governo não consegue. Ninguém consegue. Por sinal, nem sabem se eu tenho Bitcoin. Entendeu? O Bitcoin é a essência da propriedade privada. É isso que ele faz. Idem para o comunista. Se o comunista tiver Bitcoin, ninguém vai se meter com o dinheiro dele para fazer outra coisa. Ah, votei no Bolsonaro, o Bolsonaro vai pegar o dinheiro do comunista para fazer igreja. Não, não vai, porque ele está com o Bitcoin. Ah, votei no Lula, o Lula vai pegar o dinheiro do Guilherme. Não, não vai, porque eu tenho Bitcoin. Quando todo mundo tiver Bitcoin, guardado da forma correta, esse problema acabou. Não tem mais como um ficar roubando do outro. E é assim que a gente mata o Estado. Inanição. Vou matar a besta por inanição. Vocês entenderam? Reduzir o roubo estatal, a arrecadação estatal, obrigando o Estado a encolher de tamanho. É assim que se resolve problemas. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade.